Considere num referencial ortonormado ao x, y, z a reta R definida pela condição x mais 1 sobre 2 igual a y menos 2 sobre menos 1 e z igual a 3. Qual das seguintes equações vetoriais define a reta R? Tenho agora 4 opções de escolha múltipla, onde em cada uma delas tenho a equação vetorial de uma reta, e quero saber qual delas define a reta R que está aqui a ser dada pelas equações cartesianas. Bom, antes de mais relembrar como é que escrevo a equação vetorial de uma reta. Bom, bastaria também olhar para as escolhas múltiplas. No entanto, eu vou aqui relembrar, tem sempre esta estrutura x, y, z, que representará um ponto qualquer da reta, igual a um ponto da reta, portanto, para aqui vêm as coordenadas de um ponto da reta, mais k, e aqui as coordenadas de um vetor diretor da reta, e depois k pertencente a R. Bom, e para isso eu vou relembrar como é que nós podemos, das equações cartesianas da reta, retirar imediatamente um vetor diretor e um ponto da reta. Ok? Pode não ser até o vetor, as coordenadas do vetor que estão aqui em escolha múltipla, ou o ponto, pode não ser esse, porque qualquer vetor que seja colinear com um vetor diretor da reta pode aqui ser colocado. Portanto, não é resposta única. Eu posso ter aqui as coordenadas de um vetor, mas se multiplicar essas coordenadas por um escalar, por exemplo, por 5, obtenho um vetor que terá um tamanho diferente, mas que tem a mesma direção e, portanto, continua a ser um vetor diretor da reta. De qualquer forma, é uma referência que nós vamos retirar aqui das equações cartesianas para conseguirmos fazer alguma coisa. Então, relembrando as equações cartesianas, eu vou mostrar aqui uma página do Resumo Explica Mata, página 124, para mostrar como é que podemos retirar das equações cartesianas e nestas várias opções, retirar então um ponto da reta e um vetor diretor. Consideremos o seguinte: x0, y0, z0 representam as coordenadas de um ponto da reta e v1, v2, v3 as coordenadas de um vetor diretor. O que é que pode acontecer depois? Temos as coordenadas do vetor diretor todas diferentes de 0 e então conseguimos escrever as equações cartesianas nesta forma. E estando escrito nesta forma, retiramos imediatamente daqui o ponto, x0, y0, z0, e dos denominadores tiramos o vetor diretor, as coordenadas do vetor diretor. Atenção que temos de ver nesta forma, x menos, y menos, z menos. Por exemplo, aqui vou ter o cuidado de observar x menos menos, porque eu tenho aqui x mais 1, vou ter que observar x menos menos se quero retirar o ponto. Bom, mas já lá vamos. O que é que pode acontecer depois? O vetor diretor pode ter alguma coordenada nula. Atenção que eu aqui estou a falar só dos exemplos em que temos retas não paralelas aos eixos. Porque se tivermos duas coordenadas igual a 0 do vetor, 3 não podemos ter, senão é o vetor nulo e o vetor nulo não vai definir nenhuma reta, mas poderemos ter duas, mas nesse caso teríamos uma reta paralela aos eixos. E neste resumo eu vou falar só das retas não paralelas aos eixos. E, portanto, poderemos ter uma das coordenadas do vetor nula. Por exemplo, se for o v1 igual a 0, então não podemos escrever assim, como eu tinha aqui em cima, porque não posso colocar aqui 0 em denominador. Então, como é que escrevo? X igual a x0 e y menos y0 sobre v2 igual a z menos z0 sobre v3. E, portanto, o ponto tem de coordenadas x0, y0, z0 e o vetor diretor tem de coordenadas 0, v2, v3. Bom, mas no caso, em concreto, no exercício, é este que está em causa. Portanto, à semelhança que acontecia aqui no V1 igual a 0, poderemos ter o V3 igual a 0. E se for o V3 igual a 0, escrevemos desta forma: x menos x0 sobre V1 igual a y menos y0 sobre V2 e z igual a z0. Que é o que está aqui a acontecer neste exercício. Então, eu vou só escrever aqui ligeiramente diferente. Portanto, fazendo aquela simplificação que falei, vou escrever então x menos menos 1 a dividir por 2, igual a y menos 2, aqui já está y menos, a dividir por menos 1 e z igual a 3. Então, notoriamente, estamos neste caso aqui. Ou seja, coordenadas no vetor diretor, posso tirar 2, menos 1, 0. 0, porque estou neste caso aqui, v3 igual a 0. Então, 2 menos 1, 0. Vou olhar para as opções e realmente já encontro lá dois vetores que têm essas coordenadas, 2 menos 1, 0. E mais importante do que isso, consigo perceber que o outro, portanto, nestas duas opções tem o mesmo vetor, 2 menos 1, 3, não pode ser o vetor diretor da reta. Porquê? Porque não é colinear com o 2 menos 1, 0. Portanto, o 2 menos 1, 0 eu sei que é um vetor diretor da reta. Mas poderia não estar cá as coordenadas deste vetor. Como eu disse há pouco, se eu multiplicar este vetor por um escalar, por exemplo, por 2, poderia estar o vetor
4 menos 2, 0. Bom, mas terá que ser sempre um vetor que eu, multiplicando este por um escalar, consigo obtê-lo. E neste caso, o 2 menos 1, 3, eu não consigo obter multiplicando este vetor por um escalar, porque como aqui tenho 0, ficaria sempre, por exemplo, 5 vezes 0 dava 0, nunca pode dar 3. E, portanto, a B e a C anulam-se logo porque este vetor, 2 menos 1, 3, não é um vetor diretor da reta. Bom, relativamente ao ponto, eu posso tirar daqui um ponto. Menos 1, 2, 3. Eu sei que o ponto de coordenadas menos 1, 2, 3 é um ponto da reta. Então, uma equação vetorial da reta poderia ser esta. No entanto, eu observo e não tenho lá nenhuma reta que tenha este ponto, porque não é obrigatório. Portanto, aqui deve estar um ponto da reta. Poderia ser este, que eu retiro ali das equações cartesianas e colocava aqui, mas não tem de ser. Então, como não está lá esta opção, o que é que eu vou fazer? Temos de verificar em cada uma das opções que lá temos, portanto na A e na D, se os pontos que aqui temos, portanto o 3, 0, 3 e o ponto de coordenadas menos 1, 2, 0, pertencem à reta. Os dois não poderão pertencer, porque senão tínhamos duas respostas. Bom, então como é que fazemos isso? Basta substituir estas coordenadas nas equações cartesianas e ver qual delas é que dá falso. Uma delas tem que dar falso. Por exemplo, eu vou substituir as coordenadas 3, 0, 3 aqui nestas equações e terá de dar verdadeiro. Por exemplo, 3 mais 1 a dividir por 2. Estou a substituir o x por 3, agora o y por 0. Portanto, tem que ser igual a 0 menos 2 a dividir por menos 1. Portanto, o z vou substituir por 3. Por este. E 3 igual a 3. Ora, isto dá 3 mais 1, 4. 4 a dividir por 2 dá 2. 2 igual a 2 e 3 igual a 3. Ora, isto é verdade. Então, esta pode ser. Se quiserem testar aqui, reparem, vai acontecer, eu vou substituir aqui o x por menos 1, o y por 2 e o z por 0. E reparem, já vai dar 0 igual a 3, que é falso, não é? Portanto, ficaria menos 1 mais 1 sobre 2 igual a 2 menos 2 sobre menos 1 e 0 igual a 3. Bom, já não dá verdade. Aqui daria 0 igual a 0 e 0 igual a 3? Falso. Não pode ser. E, portanto, ficaríamos ali com a primeira opção, ou seja, uma equação vetorial da reta pode ser realmente esta 3, 0, 3 mais k 2 menos 1, 0 com k pertencente a R.